Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente, depois de vós. Amém. Deus fez um concerto com Noé e com sua. Eis que estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente, depois de vós. Levante a sua Bíblia, por favor. Levante sua mão. Vamos pedir para Jesus falar conosco. Isso, levante as mãos. Em nome de Jesus Cristo. Fala assim comigo: meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz falando comigo pela tua palavra, em nome de Jesus. Toma o seu assento, por favor. Isso. E aplaude a Jesus com bastante alegria. Isso, aplaude a Jesus com bastante alegria. Presta atenção, nós estamos vendo que Deus, Ele estabeleceu claramente uma aliança com Noé e com seus descendentes. No nosso último encontro, nós falamos sobre a retribuição de Deus, sobre o pecado daquela geração. Deus permitiu, como já dissemos, que aquela geração colhesse tudo aquilo que era merecedor, que era a paga dos seus pecados. Mas, em contrapartida, nós vemos também que Deus encontrou um homem que achou graça aos seus olhos, Noé. Podemos dizer que essa história, apesar de ser uma das narrativas mais antigas da Bíblia, nós encontramos alguns exemplos muito importantes para a atualidade. A história de Noé não é, presta atenção, a história de Noé não é uma simples historinha infantil, do homenzinho, velhinho, aquela barbinha branca, né, que fez o barquinho e encheu de bichinho tudo dando risada assim. É mais do que isso. A história deste homem, antes de tudo, é um fato verídico. Essa história aconteceu dentro do ciclo da humanidade, da existência da humanidade, e tem muito valor e significância para nós, mesmo em pleno século 21. Em Noé nós vemos o exemplo de persistência, que 120 anos ele teve pregando. Tem gente desistindo com bem menos tempo, é ou não é? 120 anos ele pregou. Quantas almas ele ganhou? A família. Já está bom. Já está bom. Eu já falei isso outro dia. A minha primeira preocupação, antes de eu salvar quem quer que seja, é salvar minha família. Está em primeiro lugar. Como pregadores do Evangelho, é claro que a gente prega para ganhar mais almas. Mas antes de eu ser um pregador do Evangelho no púlpito, eu entendo, estou falando de mim, Júlio César de Souza pai, porque tem o Júlio César de Souza filho. Eu entendo que antes de eu ser um pregador aqui nesse púlpito, eu tenho que ser um pregador na minha casa. E eu prezo por ganhar minha família. Porque eu penso que para mim, estou falando de mim, para mim, eu ganhar 1 milhão de almas e eu perder a minha família, para mim isso seria muito triste. Então Noé, com toda certeza, ele é um grande pregador. Convenceu seus filhos, sua esposa, de entrar naquele barco. Ele é um grande pregador e é persistente. Fez aquela obra. Ele não tinha conhecimento técnico para construir aquela arca. Então ele tinha muita fé também. Persistência para atingir aquilo que Deus mandou ele fazer. Fé para acreditar que era Deus que estava falando aquilo, que naquele contexto era a coisa menos óbvia que poderia acontecer. Tal como hoje, também na nossa geração, não parece ser muito óbvio falar que Jesus vai voltar, né? Parece que não faz muito sentido. Até para muitos crentes.
Para eles também não fazia muito sentido, porque até aquele tempo a Bíblia nos fala que não havia tido chuva. Havia um vapor que subia da terra e regava a vegetação. Então era muito ilógico falar que de repente ia começar a chover tanto e ia inundar tudo. Ele tinha fé para acreditar naquilo que Deus estava falando. E obediência para fazer. Até porque aqui todo mundo sabe, Tiago vai explicar no seu livro, que a fé sem as obras, ela é morta. Não somos salvos pelas obras, como disse Paulo, Efésios 2:18. Não somos salvos pelas obras, isso não vem de nós, é dom de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Noé fez uma obra muito grande, mas também não foi pela obra dele que ele foi salvo, ele foi justificado também pela fé, pois ele creu no que ele recebeu de Deus e obedeceu. A obediência, podemos até dizer, que não necessariamente ela é determinada como uma condição, acaba sendo indiretamente, mas na íntegra, a obediência ela nada mais é do que uma consequência da fé que nós temos mediante a palavra de Deus. A nossa obediência é basicamente o reflexo daquilo que já tem dentro de nós, porque a fé ela é invisível, você sabe disso. Ninguém pode ver a fé do outro. Eu não posso olhar e dizer, olha, pelo que eu estou olhando na sua fisionomia, o senhor tem bastante fé. Já olhando para ti, não posso, não é pela aparência que eu vou dizer, você tem mais, você tem menos. Agora tem o porém, a obediência, ela está refletindo a fé que nós já temos. Quem me entende, diga glória a Deus. Não é que a gente vai se tornar fariseu, hipócrita, e começar a pensar que pelas nossas obras, a gente vai ser salvo, porque o fariseu pensava isso. Tinha coisas que ele fazia até que era bacana, estava certo, muitas coisas que eles faziam. Mas era uma obra morta, uma obra hipócrita, sem conteúdo de fé, sem a essência do amor, não fazia sentido nenhum aquilo que eles faziam. Porém, o crente que tem fé, ele vai demonstrar pelas obras. É isso que Tiago fala. Para você entender melhor, quando você chegar na sua casa, pega o livro de Tiago, capítulo 2, dá uma analisada neste capítulo, você vai entender o que Tiago explica sobre fé, de maneira que ele diz que, se você crê que Deus existe, fazes bem, está certo em crer que Deus existe, mas os demônios também creem e estremecem, mas não, ninguém talvez, nem entre nós aqui, em qualquer outro lugar, sabe melhor do que é Deus do que o diabo, você concorda comigo? Entre nós que estamos aqui e qualquer dos 7 bilhões e pouco de habitantes que tem no mundo, eu penso que ninguém sabe dizer melhor quem é Deus do que o diabo, porque ele conviveu com Deus, e queria ser como Deus. Então só dizer que conhece, também não é muita coisa não. Dizer que sabe, que entende, porque o diabo sabe, mas não obedece. Noé era um exemplo perfeito para nós, de alguém persistente. A gente sabe que o salvo ele é alguém persistente. A Bíblia fala que é na perseverança que nós alcançaremos a salvação da nossa alma. Aqueles que perseveram até o fim, eles são salvos. Os salvos permanecem até o fim, permanecem em pé, porque eles têm fé e continuam obedecendo. Está aqui o exemplo de Noé para nós. Temos 4 objetivos a atingir nesta aula. Primeiro, vamos compreender que através de Noé, Deus preservou a aliança com a humanidade. Vamos reconhecer os planos de Deus para os descendentes de Noé. Vamos entender que Deus restabeleceu as atribuições do homem após o dilúvio. Por fim, vamos nos conscientizar de que a vida de fidelidade e justiça sempre será recompensada com a benevolência de Deus. Deus sempre vai recompensar aquele que viver conforme a sua justiça e conforme a sua fidelidade. Deus recompensou Noé? Sim, Deus recompensou Noé pela sua obediência. Preste atenção. A título de curiosidade, nós temos a informação de que a história desse dilúvio, a história de Noé, não é um evento narrado exclusivamente na Bíblia, mas esta história ela aparece em vários outros manuscritos antigos, como o épico de Atrases, o épico de Ziusudra, épico de Gilgamesh.
que foram escritos até antes da Bíblia, porque Gênesis foi escrito 1440 anos antes de Cristo. E aqueles povos antigos já falavam da história desse dilúvio. Talvez alguém ficou pensando, calma aí, pastor, como esses manuscritos foram escritos antes da narração de Gênesis, se o dilúvio está sendo contado em Gênesis? O livro de Gênesis foi escrito bem depois do que os fatos aconteceram. Atribui-se a autoria de Gênesis a Moisés. Você sabe que Moisés não estava na criação, Moisés não estava no jardim do Éden, Moisés não estava no dilúvio. Todos os fatos que Moisés descreveu no livro de Gênesis, atribui-se duas possibilidades: ou foi revelação divina a Moisés dos fatos da criação, ou pode ser também que a história da criação ela foi sendo passada de geração em geração e chegou até Moisés. Se foi pela revelação divina ou se foi pelo conhecimento transmitido de geração em geração, isso nós não podemos afirmar de forma conclusiva. Uma coisa nós sabemos, que o livro de Gênesis compõe a palavra de Deus, e tudo que há neste livro revela para nós a vontade perfeita de Deus, desde o início, desde o princípio, que não mudou até os dias de hoje. A vontade de Deus para a sua criação continua sendo a mesma. A intenção da gente trazer fatos como esse é da gente observar que existem muitos fatos que corroboram, contribuem para a afirmação da veracidade das Sagradas Escrituras. Não que a gente precise disso para crer na Bíblia, né? Mas para muitos incrédulos, vai observar que a Bíblia não é simplesmente um livro exclusivo e que narra somente aquilo que estava na mente do povo judeu, mas que existe toda uma base histórica também. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 17 ao 22. Deus está dizendo: pois eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Versículo 19. E de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. Todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Antes da gente ir para o próximo versículo, há alguns estudiosos que acreditam, isso não está muito claro, mas tem base bíblica, de que o próprio Deus fez com que os animais viessem até Noé. Observe o que o texto está dizendo: 2 de cada espécie virão a ti. Presta atenção, é o que está escrito no texto: 2 de cada espécie virão a ti. Então há alguém que atribui que esses animais foram enviados pelo próprio Deus até Noé. Versículo de número 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a metade do que Deus mandou. Como é que está aí na tua Bíblia? E fez Noé só o que ele sentiu no coração. Noé fez só um pouquinho porque Deus queria só o coração de Noé. Como é que está na tua Bíblia aí? Noé fez tudo o que Deus mandou, assim o fez. Preste atenção. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Deus vendo essa geração corrompida, Deus vai dizer para Noé, Deus está falando para Noé que vai retribuir aquelas pessoas, como nós já dissemos. Deus vai retribuir o pecado dessa geração completamente corrompida. Noé se destaca no meio daquelas pessoas. Ele não entra no embalo daquela geração,
Nós falamos muito sobre isso na aula passada, mas não tem nenhum problema a gente lembrar hoje de novo. Não vai no embalo da maioria, no embalo da turma, cuidado. Eu tenho medo de acompanhar a maioria, eu tenho medo. Vai no embalo de todo mundo, vai no fluxo, né, como diz. Acompanha o fluxo, vai no vácuo. Não vai. Não vai. Ele vai fazer a diferença. Na geração perdida, corrompida, pecaminosa, ele é justo e íntegro. Dessa maneira, Deus promete que vai demonstrar para com ele a sua benevolência, a sua bondade. Noé agradou a Deus. Como já dissemos, Noé obedeceu a Deus. Deus mandou Noé constrói a arca. Noé foi lá e construiu a arca. Era difícil? Era. Se você acha que é difícil ser crente hoje, muito mais difícil era fazer a arca. Sabia disso? Você acha que Noé era carpinteiro? O que Noé era? O que ele era? Agricultor. Já pensou alguém que só sabe plantar ter que fazer um barco gigante? Seria uma missão muito difícil, sim ou não? Quase impossível. É bem provável que as únicas pessoas que ajudaram ele a fazer foi seus filhos. Você acha que é fácil? Não foi fácil não, mas ele obedeceu. Obedeceu, deu um jeito de fazer. Presta atenção, tudo isso parte do nosso relacionamento com Jesus. Presta atenção. Tem um entendimento sendo construído a cada aula desse manual bíblico. Desde o começo a gente está falando sobre relacionamento com Deus. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus não quer somente que a gente seja crente. Presta atenção. Deus não quer somente que a gente tenha uma carteirinha com uma foto bem bonita nossa. Não é só isso que Deus quer da gente, não. Deus quer ter relacionamento conosco. Como Noé consegue obedecer a Deus assim? Noé tem relacionamento com Deus. Noé conhece a voz de Deus. Quando Deus falou com ele, ele entendeu que era Deus que estava falando. Mas crente que não tem relacionamento com Deus, não entende quando Deus fala com ele. Noé tinha uma vida com Deus, conhecia a voz de Deus. Eu posso fazer porque é Deus que está me mandando. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Isso é relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Quem tem vida com Deus não tem dificuldade alguma de obedecer a Deus. Nada é difícil. Oh meu Deus do céu, essa geração de crente que nós estamos vendo, dessa geração que a gente vive, meu Deus do céu, é uns crentes tudo de açúcar, meu Deus do céu. Qualquer gotinha d'água derrete os crentes de hoje em dia, meu Deus. A gente precisa observar o exemplo de Noé. É loucura fazer barco? É loucura. É loucura obedecer uma doutrina tão rigorosa? É loucura, eu sei que é. Não é para qualquer um não obedecer a doutrina, não é fácil não. Se fosse fácil, todo mundo estava obedecendo. É ou não é? Se fosse fácil, todo mundo obedecia. Noé tinha relacionamento com Deus. A sua vida de relacionamento com Deus faz ele obedecer a Deus de forma incondicional. Deus está mandando ele fazer uma coisa que para os outros, para o mundo, para qualquer pessoa com juízo, não faz sentido, mas ele sabe quem está falando com ele. Quem está me mandando é Deus. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Quem te chamou foi Deus. Quem te salvou foi Cristo. Quem te selou para a salvação foi o Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar esse relacionamento verdadeiro com Deus. E não se contentar em somente pertencer a uma instituição para dizer, sou crente, pronto. E da igreja, Deus é amor. Se for só para isso que a gente está sendo crente, não está adiantando muito não. Noé só obedecia porque ele tinha vida com Deus, conhecia a Deus, reconhecia a voz de Deus, discernia a voz de Deus. Ele obedece. É difícil? É coisa de louco? É coisa de louco. Fazer um barco gigante num lugar que não tem água. Se fosse para fazer aqui na beira da praia até fazia sentido, né? Mas onde Noé estava não tinha razão alguma fazer um barco daquele tamanho ainda, né? Para encher de bicho e ficar lá esperando, vai chover, hein? Vai chover, vai chover. É coisa que não faz sentido. No entanto, que aquelas pessoas não creram na pregação de Noé. Por isso que eu não me admiro quando a gente prega que Jesus vai voltar, e muitas pessoas não acreditam, não me admiro. Também não creram na pregação de Noé. Continuaram a sua vida do jeito que estava.
a fazer aquilo que desagradava a Deus. Mas Deus honrou a pregação de Noé. Presta atenção. Tem muito pregador aí que quer ser honrado por Deus. Deus honrou a pregação de Noé. Tem pregador e Deus está me honrando, Deus está me honrando. Deus está honrando a palavra dele. Noé falou a palavra de Deus, Deus está honrando a palavra que o profeta proferiu, que pertence a ele, a palavra dele. Não é Noé que está sendo honrado, é a palavra de Deus que sempre é honrada. Toda a glória é a Deus e a sua palavra. O pregador não é nada. Oh meu Deus, uns pregadores exaltados aí, dá vontade de furando um por um assim, pegar uma agulha gigante assim, ó, e furando um por um. Vai pro Facebook para você ver. Vai pro Facebook para você ver. Oh meu Deus do céu, eu fico com esses banners que o povo coloca no Facebook, a cara do pregador desse tamanho assim, ó, e o nome de Deus desse tamanho assim, ó, pregando, conferencista, apóstolo, reverendo, canela de fogo, mão de ferro, caçador de demônio. E cadê Deus? Cadê Jesus? Não era esse pregador assim não. Deus honrou a pregação, é a palavra que é honrada. Não é o pregador que é honrado, é a palavra que é honrada. Noé só passou vergonha pregando, porque ninguém acreditava na palavra dele, era loucura o que ele pregava. Mas Deus honrou a pregação, Deus honrou a palavra. O dilúvio aconteceu e Noé foi salvo. Deus velou pela sua palavra. Tudo passará. O profeta pode passar, o pregador pode passar, o pastor pode passar, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. O poder não é meu, não é de ninguém, não é de nada, é da palavra de Deus. Deus vai livrar Noé e sua família. Deus vai dar o livramento para eles. Noé obedeceu. Deus poderia exterminar toda a humanidade, Deus poderia acabar com tudo, mas não. Deus permitiu um recomeço. Eu já falei isso durante essas aulas. Deus dá oportunidade ao homem. Deus é Deus de oportunidade. Por isso que jamais ninguém pode atribuir culpa em Deus, maldade em Deus, porque Deus dá oportunidade, e muita oportunidade. Deus deu a oportunidade para que a humanidade recomeçasse em Noé. Preservou Noé e sua família. Foi só eles entrar na arca que a chuva começou. 40 dias com chuva incessante, sem cessar, sem parar. 150 dias para a água começar a descer. Se você começar a calcular os dias que ele vai falando ali, 40 aqui, 150 ali, depois mais 7 aqui, mais 20 aqui, mais 30 aqui, acredite que ele ficou mais de um ano dentro daquela arca. Se for calculando, pode chegar até 371 dias. Não foi só 40 dias que ele ficou na arca, não. Não foi assim que choveu, aí deu os 40 dias, parou de chover e a água desapareceu. Foi mais de um ano Noé e sua família dentro daquele barco. Mas ali Deus estava cuidando deles. E o texto diz que Deus lembrou-se de Noé e de todos que estavam na arca. As águas cessaram. E o texto nos mostra Noé fazendo testes para verificar se de fato a água tinha desaparecido. Primeiro ele lança um corvo, que vai e volta várias vezes, vai e volta várias vezes, até que não volta mais. Depois ele vai mandar a pombinha 3 vezes. A primeira vez, ela vai e já volta. Depois de 7 dias, vai e traz um ramo de oliveira. Na terceira viagem, ela vai e não volta. Tem pregador dizendo que essa pombinha aí é Deus. O primeiro voo é o Pai, o segundo voo é Jesus, o terceiro voo é o Espírito Santo. Não sei. Se for dizer que a pombinha era Deus, então o corvo vai ser o quê, né? Se for para dar significado para um bicho, tem que dar para todos, né? Senão a gente está fazendo pregação fora de contexto, que é pretexto para heresia. Mas tudo bem, deixa para lá essa pregação aí. Mas até que a arca repousou sobre os montes Ararat, que acredite-se que esteja na Armênia. O local provável de onde está a arca é muito difícil de ser alcançado por conta das geleiras. Há alguns estudiosos, alguns pesquisadores que afirmam já ter encontrado, mas isso ainda não pode ser afirmado com certeza. Tópico número 2. O restabelecimento das atribuições humanas. Depois de
Noé e sua família saem da arca. Deus então vai devolver ao homem o governo sobre a terra. Noé, ao sair da arca, ele vai apresentar a Deus um sacrifício no altar, um animal em holocausto. Pelo que nós percebemos nos relatos bíblicos, essa é a primeira vez que aparece alguém apresentando um holocausto, um animal em sacrifício, em um altar. Deus se agrada deste ato de Noé, que, como eu disse, aparentemente parece ser um ato inédito. Deus se agrada do ato de Noé em adorá-lo através daquele sacrifício e prometeu que nunca mais iria destruir a terra com águas. Mas preste atenção, ele prometeu que nunca mais ia destruir com água. Ele não disse que nunca mais ia destruir. Porque na epístola de Pedro a gente vai ler que Deus diz que essa terra será consumida pelo fogo. Deus vai retribuir do mesmo jeito que ele retribuiu na geração de Noé, aquela geração que não ouviu a pregação, não mudou a vida, não deixou o pecado. Deus vai retribuir de novo. Agora não vai ser com água, agora vai ser com fogo. Deus dá uma orientação alimentícia para Noé, porque até antigamente, no período de Adão, se comia somente alimentos, é o que a Bíblia nos mostra. Gênesis 1, 29, Gênesis 2, 16 nos mostra Adão se alimentando do produto do campo. Deus agora autoriza o homem a consumir carne de animais, desde que não estivesse com sangue, porque no entendimento deles, naquele momento, presta atenção, naquele momento, era que sobre o sangue estava a vida. Gênesis 9, versículo 2, até o 5, do 2 ao 5. Presta atenção, estamos falando de um momento da história, estamos falando de um período que não necessariamente se aplica ao período de hoje, ao período da graça, porque Jesus considerou todos os alimentos puros. Nós não temos na graça, no Novo Testamento, a gente não tem alimentos impuros pela natureza do alimento. Impuro só se estiver contaminado com alguma coisa, né? Mas Jesus considerou todos os alimentos puros, quando ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, e está contaminando muita gente. Então, quando Jesus disse isso, ele atribuiu, o próprio texto em Mateus vai dizer para a gente, que ele considerou todos os alimentos puros. Estamos na graça, não há mais essa atribuição. Após isso, Deus estabelece o governo. O homem volta a controlar a terra. Este pregoeiro que anunciou a justiça há 120 anos, anunciou a retribuição dos pecados. Após o dilúvio, Noé volta a exercer as suas antigas tarefas: agricultor, lavrador, vinhateiro, conforme o texto de Gênesis 9 e 20. Depois de cumprir a sua missão, de pregar a justiça, construir a arca para a salvação da sua família, agora o homem volta a cuidar da terra, a lavrar a terra, a cuidar e cultivar da terra. Tópico de número 3. Noé e sua família povoam a terra novamente. Presta atenção. Há muitos que atribuem o dilúvio bíblico como um dilúvio local, que somente tem acontecido ali naquela região. Eu acredito, tal como também muitos estudiosos, tem pessoas muito bem entendidas, que concordam que esse dilúvio foi universal. Toda a terra foi coberta por água. Há fatos científicos para isso. Não cabe nessa pregação, não temos tempo, mas há explicações dentro do campo da ciência que explicam que esse dilúvio possa ter sido global em todo o mundo. E que explica até inclusive onde foi parar toda essa água. Presta atenção. Agora a terra está vazia, está Noé e os seus filhos, suas noras. Deus agora quer que o homem volte a povoar a terra. Deus ordena que os filhos de Noé se multipliquem para que a terra tenha muitas pessoas, para que a terra se populize, para que a terra seja povoada. Deus também coloca sobre o homem a responsabilidade na preservação da vida humana, onde o homem era responsável por cuidar da vida do outro, onde não poderia interferir de maneira de acabar ou desfazer a vida de outra pessoa. Deus é o único que tem o direito sobre a vida, pois ele dá a vida e pode tirar. Se alguém transgredisse a lei da vida, seria punido com a morte.
a atribuição a alguém que tirasse a vida de outra pessoa, nesse contexto de Noé, como também da lei do Antigo Testamento, era que essa pessoa que tirou a vida também perdesse a vida, era a maior penalidade. Até porque naquele momento Deus estava ordenando ao homem que populasse, que crescesse, que aumentasse, para que toda a terra se enchesse de pessoas. Todos deveriam viver em harmonia. Este era o desejo de Deus, que toda a população, que todos os homens se entendessem e desfrutassem juntos, alegremente, de todas as bênçãos que Deus tinha dado nesta oportunidade de recomeço para a humanidade. Era até uma questão de gratidão daqueles homens, de entender que Deus tinha tido misericórdia e que agora eles precisariam também amar o seu próximo, cuidar do seu irmão. Amar o próximo é mandamento de Deus desde o princípio. Deus sempre desejou isso de nós. Não é um mandamento novo, não é de agora. Deus sempre quis que o homem amasse o seu próximo. Fiquem todos de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos concluir. Noé é o exemplo de fidelidade. Ele não somente pregou a justiça, mas ele viveu a justiça. Que a gente não seja somente pregador, mas que a gente seja experimentador daquilo que nós pregamos. Que nós sejamos exemplos daquilo que nós pregamos. Noé é o exemplo de fidelidade. Ele viveu a justiça e pregou a justiça. Debaixo da justiça de Deus, ele anunciou a justiça de Deus. Foi rejeitado por todo mundo. Foi criticado por todo mundo. Mas Deus honrou, Deus protegeu ele, Deus guardou e livrou ele e sua família. Não se preocupe com a opinião pública, porque o cristão vai ser criticado. Naturalmente, aquele que obedece a Deus, pela lógica, ele tem que ser criticado, porque a nossa vida, ela é muito diferente dos padrões deste mundo, ou tem que ser. Noé está fora do contexto da sua sociedade. Noé não combina com sua sociedade. Por isso ele é criticado, é rejeitado por todo mundo. Mas Deus está honrando aquele que é fiel. Que nós possamos se preocupar com a opinião de Deus. Que a nossa vida seja voltada a obedecer a Deus, a agradar a Deus. Não importa o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão atribuir a nós. Se vão dizer que a gente é crente doido, que a gente bateu a cabeça, que a gente não tem juízo, que a gente está atrasado, que a gente é crente quadrado, não tem problema o que vão dizer. O importante é que nós estamos sendo fiéis a Deus. Deixa falar. Deixa falar. No último dia a gente vai saber. Tudo aconteceu conforme Deus falou. No último dia a gente vai saber. Eu acho melhor a gente ser fiel a Deus aqui nesta terra. Noé obedeceu à voz de Deus, viveu a justiça de Deus. Deus fez uma aliança com ele, a aliança da redenção. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, creem em Cristo pela fé vive uma vida de obediência, não uma vida de hipocrisia, mas uma vida baseada na fé, porque o homem nunca foi salvo pela fé, até Abraão, que viveu antes da graça, antes da lei, ele foi justificado pela fé. Todos aqueles que verdadeiramente crerem na palavra que provém de Deus, na palavra que provém de salvação, na palavra que provém a redenção, estes receberão a aliança, o pacto, o concerto de Deus para a vida eterna.